Oi, gente! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com uma convidada que é a Andrea e eu chamei a Andrea aqui pra gravar esse vídeo aqui comigo porque ela vai contar um pouquinho da experiência dela como mãe que se separou, mãe solteira, que é professora, que tem conta pra pagar, que tem carro pra pagar, como que vive uma mãe assim, que também paga aluguel, como que ela organizou as finanças dela e tudo mais. Então se apresenta um pouquinho aí, Andrea, pro pessoal. Bom, eu sou a Andrea, tenho 27 anos, sou mãe da Júlia, que vai fazer 4 anos, sou professora, e aí um pouquinho disso que a Ju falou, né? Então eu vou contar um pouquinho da minha história, como foi todo o processo desde da gestação da Júlia e aí um pouquinho depois da separação. Você ficou grávida com quantos anos? Já conte aí. Eu tinha 22 para 23, quando a Júlia nasceu eu tinha 23 anos. Eu morei com o pai dela durante 2 anos e 2 meses, até que eu optei pela separação. E aí é um processo que já é difícil, porque a gente vê por aí muitas mulheres, tipo, não conseguem se separar porque pela questão financeira, que pesa bastante. Porque pra você sair de casa, arrumar uma casa, pagar aluguel e todos os gastos com mudança, montador, carreto e tal, é muita coisa pra pensar sozinha e ter coragem pra encarar isso, tudo que você vai ter que resolver, né, durante sozinha. Mas eu já fazia isso praticamente enquanto eu era casada, então assim, eu já tinha que resolver muita coisa sozinha, pra mim isso não foi muito difícil. Mas a questão financeira, que eu nunca tinha uma reserva de emergência, nada, foi o que pegava. Então todo mês eu falava, se sobrar dinheiro eu vou me separar. E aí nunca sobrava dinheiro. Caramba, isso aí acho que muitas mulheres vivem assim, né? E aí eu falei, chegou no limite assim que eu falei, eu vou meter as caras, eu vou me mudar mesmo sem ter dinheiro. Vou pagar a mudança e deixar as contas atrasar e depois eu resolvo o que eu faço. Não era a melhor, né, das soluções, mas, né, numa situação que você não quer mais, né, viver num relacionamento, você precisa optar por alguma coisa. E aí meti as caras e fui, tipo, recebi o meu salário, já paguei carreto, montador, o aluguel da casa e deixei as contas atrasarem, porque eu gastava muito no cartão de crédito. E aí depois eu tive uma ideia de fazer uma rifa. Então eu sorteei um cooler, fiz uma rifa, arrecadei o valor que eu tinha gasto com o aluguel, que era uma conta que não estava dentro do meu orçamento. E aí consegui, tipo, pagar as contas que ficaram atrasadas, né? E aí, assim, eu sobrevivi. Deu tudo certo, né, nesse começo. E foi bem legal, porque durante o casamento eu queria comprar um carro e o meu ex-marido não me incentivava. E, por incrível que pareça, 3 meses depois que eu tava separada, pagando aluguel, pagando tudo sozinha, eu comprei um carro, né? Claro, não foi à vista e tal, parcelei, mas eu consegui conquistar aquilo que ajudou muito a minha vida, por eu ter uma criança e ter que precisava muito do carro. Exato, tipo, isso aí que a Andrea já falou, já deu pra gente tirar muitas conclusões, né? Porque assim, você vai ser julgado, Sim, né, pelas pessoas, por você estar tomando uma decisão dessa, tudo mais, porque tem que ficar ali com o marido, porque, meu Deus do céu, a criança vai crescer sem pai, não sei o quê. Já tem essa pressão, né? E assim, se desse pra mudar algumas coisas em como foi, teria feito o quê pra mudar essa mudança aí que você não tinha um dinheiro? Como é que você faria? Então, esse ponto, assim, se eu tivesse uma reserva, era uma coisa que teria me ajudado muito. O que me ajudou foi que nesse processo eu tive essa ideia de fazer a rifa e aí muitos amigos me ajudaram e tal. Mas se tivesse essa reserva e também a questão, assim, o que muita gente pergunta, né? Como que eu vou me mudar de casa se é muito caro mobiliar uma casa e ainda arcar com esses gastos? Então eu consegui porque todos os móveis que eu tinha na casa eram meus. Então isso facilitou, porque eu entendo que é difícil você separar e ter que comprar tudo para mobiliar a casa. Principalmente porque geralmente quando existe uma separação, o ideal é a mulher que tem filho ficar na casa, né? Só que eu tinha consciência que onde a gente morava era do pai da minha filha, ele que o construiu, então isso sempre ficou na minha mente, que eu não queria brigar pela casa, né? Eu queria deixar pra ele porque era dele mesmo. Então eu levei os móveis porque na época quando a gente comprou, eu comprei todos os móveis em comum acordo entre a gente, foi tudo bem pra gente e eu comprei. Então quando eu fui embora, eu levei, até porque ele ficou com o bem maior, né? Que era a casa. Quem saiu pra pagar aluguel fui eu. Então foi isso, mas se tivesse uma reserva pra eu poder gastar com mudança, essas coisas, montador, que é um gasto maior nesse primeiro mês, seria muito fundamental, ia facilitar muito, né? Exato. E a parte legal foi que você mesmo ali viu uma solução. Vou fazer uma rifa, vou ver o que eu posso fazer. Eu acho que para as mulheres também que estão aí vendo, até mesmo os homens e tudo mais que querem também, né, passar por esse processo, a principal coisa é realmente dar uma olhada no seu cartão de crédito, começar a organizar suas finanças. Para as mulheres, por exemplo, você sempre trabalhou, mas tem mulheres que não. Tem mulheres que, tipo, dependem ali exclusivamente do marido. Elas podem começar a ver o que você pode fazer para ter a sua própria grana.
Porque realmente, se você fica preso ali no relacionamento e você não tá bem, vai ser muito mais difícil pra você sair daquilo se você depende, né, Sim. financeiramente. E essa questão do cartão de crédito, inclusive o carro, né? Por exemplo, quando eu falava pro meu ex-marido, vamos comprar um carro, e ele falava assim, mas você gasta muito no cartão, como que você vai pagar um carro? E aí eu falava, aí quando eu comprar um carro, eu vou ter um compromisso, uma dívida, que eu não vou ficar mais gastando cartão de crédito. E foi exatamente o que aconteceu. Eu só consegui comprar o carro porque eu parei, porque o que eu pagava de cartão de crédito, muitas vezes era 700, 800 mil reais por mês, e eu pensava, se eu consigo pagar isso por mês de cartão de crédito, eu vou conseguir pagar uma parcela de um carro. Então foi aí que eu reduzi os gastos com cartão de crédito e tive essa consciência que o que eu ia gastar agora era com o carro, porque é um dinheiro que você vê pra onde tá indo. Exato, e é interessante isso também, a gente sempre vê o problema, né? Por exemplo, você não vai comprar o carro, você gasta muito, mas tem que focar na solução, né? O que você pode fazer? Claro que ali faltou uma parceria, porque a gente juntos, seria muito mais fácil a gente comprar um carro juntos, né? Mas no caso não dava pra entrar num acordo com essa pessoa, então eu só consegui conquistar isso depois sozinha e facilitou muito, apesar de que é mais um gasto, que realmente é difícil manter um carro, todo gasto com manutenção e todas as outras coisas que envolve, né? Seguro, tudo. É bem difícil, aí você tem que ter uma programação também pra estar preparado pra esses gastos. Conta um pouquinho aí do seu trabalho também. Você sempre foi professora? Como que é? Dá pra pagar as contas hoje? Como tá a realidade hoje? Conte aí. Eu sou professora, eu dou aula só em uma escola, então assim, todo mundo pensa, professora ganha muito bem. E não é isso, né? Não ganho muito bem, mas eu sempre coloquei na minha cabeça assim, eu sempre quis ser mãe. E como o meu trabalho me proporciona poder trabalhar meio período, quando eu tava grávida, eu trabalhava em 2 períodos. E assim que acabou minha licença maternidade, eu já tinha isso definido, que eu só trabalharia meio período, porque eu queria viver de fato a minha maternidade. Eu não queria que minha filha ficasse o dia todo com outras pessoas e que eu não pudesse acompanhar vários processos da vida dela. Então eu optei por isso. E aí eu consegui passar no concurso público também, então isso ajudou muito, traz uma estabilidade. E eu coloquei na minha cabeça assim, outras pessoas que trabalham em outras profissões, trabalham em horário comercial, sábado, domingo, feriado, ganham até menos do que eu ganho e conseguem viver, porque elas não têm como arrumar outro emprego, porque elas já trabalham o tempo todo. Então eu penso, se elas conseguem viver, eu também tenho que conseguir viver, e ainda tenho o benefício de poder viver mais tempo com a minha filha, momentos e tal. Então eu me programei pra isso, porque quanto mais você ganhar, mais você vai gastar. Eu poderia dar aula em 2 escolas e eu ia ganhar muito e eu ia viver apertada, porque eu ia gastar mais, né? Se eu não tivesse um controle. Sem ver o desenvolvimento. Isso, e sem ter tempo pra passear, porque você tem dinheiro e você não consegue viver, curtir a vida, você vive pra trabalhar. Então eu optei por trabalhar meio período. Claro que não é um valor que dá pra você viver assim, mais assim, com luxo, com nada, mas dá pra você viver com o básico e manter as coisas se você tiver um controle financeiro e souber equilibrar as coisas. Então eu optei por isso e trabalhando meio período eu consigo pagar o aluguel, as coisas que eu preciso, minha filha ter as coisas e assim eu vou me organizando, né? E aí também fiz uma época uns trabalhos extras e tal. Depois comecei a trabalhar com uma outra profissão, agora na pandemia, né? Vou falar um pouquinho do meu trabalho como doula. Então quando veio a pandemia, eu fiquei em casa, né, com a minha filha e tal, continuei dando aula online e eu comecei a trabalhar como doula, que é uma profissão, que é uma mulher que acompanham gestantes, né, durante o pré-natal, durante toda a gestação, preparando com informações para o parto, para que ela tenha um parto respeitoso e dando esse suporte emocional e físico no dia do parto também e no pós-parto. Então eu comecei a trabalhar com isso, que foi uma coisa que me ajudou muito financeiramente também, apesar de eu não ver isso como uma fonte de renda, assim, que eu faço um trabalho muito de pague quanto puder também. Eu nunca quero que isso seja um empecilho para que essa mulher tenha acesso a ter o meu trabalho. Então também o que entra para mim é lucro, me ajuda. Quem me escolhe para fazer esse acompanhamento, ela vai conseguir ter esse acompanhamento e não vai ter o empecilho de que ela não pode pagar. Ela vai pagar o quanto ela puder e ela vai estar colaborando pro sustento de uma mãe solo, que também vai estar me ajudando e eu vou estar ajudando essa pessoa. Então eu comecei a trabalhar com isso agora na pandemia. E aí o que entrou ajudou, inclusive eu mudei de casa de novo depois nesse período, que aí a primeira casa que eu mudei assim que eu me separei, depois começou a ficar pequena para quando chegou a época da pandemia, minha filha não tinha espaço para brincar e eu achei uma outra casa, que aí envolveu de novo
gastos com carreto, montador, e aí toda a mudança, tive que arrumar algumas coisas, colocar a tela de proteção, e aí o que me ajudou foi esse dinheirinho que entrou dessa outra renda. Então nesse momento eu tava um pouco mais estabilizada para de novo fazer uma mudança. Foi menos pior do que da primeira mudança que eu precisei fazer. Exato, e a gente já pode aprender um monte de coisa só com a Andrea falando aí. Tipo, eu quis muito trazer a Andrea aqui pra comentar, porque assim, primeiro que é o ato de coragem, né, de você, ter que sair de uma relação que você não tava gostando e tudo mais, vocês combinaram e tal, sair com a sua filha e morar de aluguel, que as pessoas já julgam isso, né, conseguir seu trabalho, conseguir trabalhar, conseguir seu carro, conseguir pagar suas contas, e também essa questão que você falou que você conseguiu mudar de novo, e o que dá pra perceber também é que você não ficou só nesse trabalho, né, tipo, agora você tem um outro tipo de trabalho que, por exemplo, vamos supor que hoje não existe mais a profissão professor, tô dando um exemplo, você já tem outras coisas pra fazer, tipo, já tem uma outra visão, não é verdade? Exatamente. Que você faria como doula, por exemplo. Então, isso é muito legal da gente também não depender só de uma coisa, não é? Tem várias opções. Até quando eu ainda era casada, eu também, uma época fiz letras em MDF decorada, e foram coisas assim que veio na minha cabeça. Eu não tinha feito curso nem nada, eu vi, comecei a fazer, vendi um pouco na época, mas também demanda tempo, e aí eu também não conseguia conciliar muito com a Júlia, e dei um tempo, e aí agora eu fui conciliando isso, que deu pra ir indo até agora, o final do ano passado, indo com essa profissão também, pra dar uma ajuda financeira. É muito importante eu dizer também que nós somos de Parelheiros, tá? Região de Parelheiros. Eu quis muito trazer, porque eu não sei de onde você tá vendo esse vídeo, mas o pessoal sempre fala, é uma região muito afastada, é uma região muito assim. Mas, tipo, tem pessoas aqui que fazem a diferença, né? Tem muitas pessoas interessantes no bairro, tem muitas coisas, e tem como você fazer, sabe? Geralmente a gente só vê notícia ruim, não tem como fazer isso, não tem como fazer isso, mas dá, não dá? Né? E nessa época que eu mudei pra essa casa nova, que é onde eu tô hoje, foi bem na época que eu fiz a consultoria financeira com a Ju, que aí é assim, gente, tipo, você sabe o que você tem que fazer, só que parece que quando você faz a consultoria, te dá um norte, que você fala, eu já sabia que era isso, por que eu não fazia antes? E aí te dá uma visão do caminho que você tem que ir. Então eu sabia qual era o problema, era gasto com cartão de crédito, como que eu vou melhorar isso? Uma coisa que eu sempre fiz que me ajudou a não virar uma bola de neve é fazer compra de comida com cartão de crédito, gente, isso não dá certo, porque você consome a comida e no outro mês você tem a fatura ainda pra pagar do que você já comeu e você tem que comprar de novo. Então isso eu sempre, com a minha mãe, então desde a minha família nunca fez compra assim, e eu cresci com eles, fazia compra do mês, então isso ajuda você a não ter muito gasto, eu já tenho uma noção, eu faço a compra do mês e durante o mês eu só vou repondo as coisas, frutas, legumes e tal, mas o grosso, pesado eu já compro no começo do mês, num lugar que seja mais em conta, atacado e tal. Então isso é uma coisa que ajuda. E aí eu sabia que o foco era o cartão de crédito, que era o que eu tinha que melhorar. E aí com a consultoria, você monta a planilha e tal, te dá um norte que você abre assim, você fala, nossa, como que eu não vi isso antes? Como que eu não sabia que eu tinha que fazer isso antes? Exato. E aí ajudou muito. E muito obrigada também por falar isso aí. E eu também queria comentar que, assim, muitas pessoas, até que eu já falei, e com certeza vão ver esse vídeo aqui, ganham mais do que o salário de um professor. Ganham mais. E, assim, muitas vezes mora com os pais e tal, não tem um filho, não tem tantas obrigações e só gasta o dinheiro todo. Você conhece gente assim? Sim. Porque, eu conheço muitas pessoas que fazem isso. Então, isso aqui também é pra conscientizar, sabe? Igual a Andrea falou, tem gente que se vira com um salário mínimo, que tem vários filhos e que se vira. Entende? Então você que às vezes ganha até mais, procura sim opções pra ganhar mais, mas começa a ver o que você tá gastando, pra onde tá indo seu dinheiro, entendeu? E eu sempre pensava assim, se sobrar eu vou guardar. E isso nunca dá certo, gente. A gente tem que já tirar e guardar e esquecer. Fingir que você não tem aquele dinheiro. Porque senão não dá pra fazer. E depois da consultoria e tal, eu vi o quanto eu precisava fazer uma reserva de emergência, né? Coisa que eu nunca tive. Nunca. Que, por exemplo, nas mudanças eu não tinha um dinheiro reserva pra me ajudar. E eu comecei a fazer isso. E aí, há alguns meses, tipo, aparecia um aperto e tal. E eu falava, poxa, eu tenho um dinheirinho lá que foi o que me salvou. E aí, isso foi indo e eu consegui guardar, tipo, eu falei, gente, eu consegui guardar um valor que eu nunca tinha conseguido guardar na minha vida. E aí eu fiz uma reserva de emergência que, por exemplo, se eu tivesse feito isso em outros momentos da minha vida, teria me ajudado muito. Como, por exemplo, uma situação que eu passei, que eu vou falar um pouquinho. Assim que eu me separei, eu acabei conhecendo uma pessoa e me envolvi, tive um relacionamento com uma pessoa que foi muito recente. Hoje eu vejo que foi, assim, muito precipitado, que eu deveria ter ido com mais cautela, mas você tá num momento fragilizado e uma pessoa como essa que
eu conheci, aproveitou o momento e era a estratégia dele, né, pra fazer o que ele queria. Então, eu conheci uma pessoa, fiquei muito apaixonada, e quando a gente tá apaixonado, a gente fica cego, e eu acabei levando um golpe, sofrendo um golpe de estelionato sentimental, que é quando uma pessoa usa de um relacionamento pra extorquir dinheiro dessa pessoa, e sem ela perceber, porque a estratégia deles, de um estelionatário, é te contar histórias tristes e você se oferecer pra ajudar, porque aí no final de tudo, ele vai virar e vai falar assim, eu nunca te pedi nada, e essa é a estratégia deles. E foi o que aconteceu. Então, assim, em 2 meses de relacionamento, eu sofri um golpe e um prejuízo de quase 5 mil reais. E assim, se eu tivesse uma reserva, provavelmente eu teria pago tudo pra sumir e não ter que me envolver e ter que tentar resolver isso com essa pessoa, porque tudo que você mais quer é nunca mais ver essa pessoa na sua vida, até porque você começa a ficar com medo, porque você vê que você tava lidando com um bandido, né, porque o que a pessoa fez foi crime. Então, assim, resumindo, eu assim, emprestei dinheiro, emprestei cartão de crédito, fiz empréstimo no banco, e aí todo mundo se pergunta, como assim? Você é louca, você não percebeu? Você não percebe. Quando você tá dentro da situação, você não percebe. E por que a gente não escuta histórias como essas? Porque quem passa por isso tem vergonha de contar. No começo eu fiquei muito mal, eu demorei até pra contar pra minha família, só que eu tava passando uma dificuldade, porque eu fui roubada. No final de tudo, além de dinheiro emprestado, cartão e empréstimo, a pessoa limpou a conta do banco. Ela pegou o meu cartão, porque tinha senha, que também não é certo a gente dar a nossa senha para as pessoas, tem que tomar muito cuidado para quem você deixa ter acesso da senha do seu cartão. E essa pessoa tinha feito um saque uma vez para mim e guardou a senha por muito tempo. E aí, um dia, essa pessoa pegou o cartão da minha casa sem eu ver e saiu da minha casa e foi direto no caixa eletrônico e limpou a minha conta. Eu simplesmente recebi uma mensagem no meu celular que foi feito e realizado um saque. E quando eu olhei, eu fiquei assim sem chão, porque eu pensei, eu não mexi no cartão hoje. E aí quando eu fui ligar as coisas, eu falei, foi essa pessoa. E aí você começa a pensar o que você vai fazer, como que você vai contar isso pra sua família, né? E eu tinha uma filha que, graças a Deus, eu tomei esse cuidado dela não ter contato com ele, porque a gente ainda tava se conhecendo. Eu esperei muito tempo e aí não chegou a época dela chegar a ter contato com ele, mas aí você fica com medo, porque a pessoa sabe onde você mora, onde você trabalha, os seus horários, a sua rotina. Você pensa, se ela foi capaz de roubar, limpar sua conta, que isso é um crime, ela pode fazer qualquer outra coisa. Então eu demorei pra contar pra minha família, mas tava passando por uma dificuldade financeira em casa, né? Graças a Deus, na época eu já tinha pago o meu aluguel, o peru escolar da minha filha, as coisas essenciais, e só ficou, tipo, faltava pagar um cartão, e aí ele me roubou, eu não consegui, e aí virou uma bola de neve, né, gente? Porque eu tinha que pagar cartão de crédito, que inclusive tinha parte dele, que ele tinha usado, ele não me pagou, e aí virou pro outro mês, que aí veio com juros, até que eu resolvi conversar com a família dele e contar tudo o que aconteceu. E aí eles ficaram assim, né, impressionados com o que aconteceu, mas me deram suporte e arcaram com o prejuízo. Então assim, só não foi pior tudo porque a família dele arcou e assumiu as dívidas. O certo é fazer um boletim de ocorrência, gente, então façam se isso acontecer. Eu não fiz porque no momento eu precisava do dinheiro para resolver aquilo e a família pediu para que eu não fizesse o boletim de ocorrência e garantiram que eu estaria segura e que nada ia acontecer comigo. Então no momento eu tive que optar por receber o dinheiro, parcelou e tal. Escolha, né? Foi uma escolha minha. Mas é muito importante isso ficar registrado, porque um dia essa pessoa pode fazer de novo com outra e outra pessoa, e se ninguém registrar isso, ninguém vai ficar sabendo que essa pessoa faz isso, porque o que ele fez comigo, ele pode ter feito com outras pessoas antes, ou ainda fazer com outras pessoas daqui pra frente, né? Se ninguém fizer nada, e até porque judicialmente isso ia demorar se eu processasse, eu não queria ter que passar pelo processo de ir em audiência, e mexer com o advogado, eu só queria simplesmente nunca mais ver essa pessoa na minha vida. Então a opção naquele momento era resolver, quitar as dívidas e eu saí do sufoco que eu tava, porque eu acordava todo dia, fazia contas e eu falava, gente, eu não vou conseguir pagar tudo isso. O detalhe principal é que assim, ela tinha acabado de sair de relacionamento, tava morando sozinha, de aluguel, pagando as contas, tudo novo. Tinha acabado de comprar o carro e aí eu falei, no mês que eu tinha comprado o carro, eu não tinha dinheiro pra colocar gasolina, pra sair com o carro pra passear. Eu não conseguia usar o carro porque eu não tinha dinheiro, porque a pessoa me roubou. Então assim, eu não tinha como eu devolver o carro também. Que bom que eu não fiz isso, porque foi necessário, mas foi bem um sufoco, assim, pra eu conseguir sair dessa
dessa situação, mas depois de conversar com a família dele, as coisas ficaram resolvidas, não aconteceu nada comigo depois, a pessoa não me procurou também, e aí deu pra resolver dessa forma. Mas é importante falar sobre esse assunto, então como eu tinha falado, a gente tem vergonha de falar, porque todo mundo pensa isso, que você é louca, você foi burra, e a gente não escuta essas histórias porque as pessoas têm vergonha de contar, mas é importante, quanto mais a gente falar sobre isso, ou isso vai ajudar a alertar outras pessoas que possam estar passando pela mesma situação e que não enxerga e não imagina, ou alguém que conhece alguém que tá nessa situação e serve de alerta. Então, depois de um tempo, eu falei, eu não vou me calar, porque eu não tenho que ter vergonha. Quem tem que ter vergonha foi quem cometeu o crime comigo. Exato. Né? Eu não tenho que ter vergonha de falar. Então, eu optei por falar, por abrir essa história pra todo mundo, não esconder, porque é importante para que outras pessoas saibam. Inclusive, se você passa por isso, conhece alguém que passa, já manda esse vídeo e não fala nada. Passa esse vídeo aqui do YouTube, manda pra pessoa e não fala nada. Fala assim, ó, assiste aí. Porque é uma forma de alertar as pessoas, sabe? Porque às vezes a pessoa também não quer ouvir, ou tipo, falar, ah, não, ele é tão bom comigo, isso é loucura da sua cabeça. Porque a pessoa tá apaixonada, mas não custa você tentar alertar. Porque talvez uma hora ela vai identificar, ela vai falar, olha, o que aquela menina falou tá acontecendo umas situações assim bem parecidas, né? Só da pessoa ficar com a pulga atrás da orelha já ajuda ela a dar pisar ali no freio um pouquinho, começar a observar algumas atitudes pra ver se são características de um estelionatário. Porque, exato, aí às vezes você não consegue guardar sua reserva, não consegue ter nada, porque tem alguém te sugando e você mal vê. O fato de às vezes você deixar seu cartão com a pessoa, vai lá, compra isso, às vezes a pessoa usa, enfim. Porque você só quer ajudar a pessoa, só quer ajudar. Então, e eu era assim, tipo, eu não conseguia guardar dinheiro, mas eu conseguia emprestar dinheiro pra ele. Como que eu consegui? Se alguém da minha família precisasse de uma coisa urgente, eu não tinha dinheiro guardado. E eu não ia conseguir ajudar, e eu conseguia ajudar ele. Então, você consegue sim, se você colocar na sua cabeça, colocar uma meta, organizar suas contas. Eu sempre tive minhas contas bem anotadinhas, mas com a consultoria e a planilha e tudo, te dá um norte, assim, bem melhor, um caminho, assim, que você consegue ampliar sua visão e ver que não é impossível fazer. Então, o meu primeiro passo foi quitar as dívidas e começar a montar a reserva de emergência, que é o segundo passo, e depois investir, que ainda estou nesse processo. Então, aprendi a lição direitinho, né? Aprendeu certinho. E dá um último recado aí pro pessoal, André, uma lição pras mulheres, pros homens, pra quem tá assistindo aqui. Quem é adolescente, principalmente, começou a trabalhar, gente, guarda dinheiro. Uma coisa que eu me arrependo muito, eu comecei a trabalhar com 16, 17 anos registrada, com 17. Se eu tivesse guardado R$100 que fosse, desde o meu primeiro emprego, eu teria comprado meu carro à vista, eu poderia ter dado entrada numa casa. E dá pra fazer tudo, dá pra guardar dinheiro, dá pra investir, dá pra curtir a vida. Curtir. E não é só, guardar dinheiro, montar reserva de emergência, não é você se privar, que você nunca vai poder comprar nada que você quer. É limitar também coisas, tipo consumismo, comprar coisas que não são necessárias. Eu crio minha filha muito assim, sabe? Não é tudo que ela pede que eu compro, a gente vê se realmente é necessário. Tem um monte de brinquedo em casa, aí você sai, a criança pede um brinquedo que é bobeira, pode ser R$5, mas se você guardar esses R$5, ele vai render e lá na frente vai ter muito mais valor do que você desperdiçar com uma coisa que não tem necessidade. Então, ensinar para as crianças também essa questão do consumismo, porque é desde pequeno que a gente tem que ensinar o valor do dinheiro e que é uma coisa que não é falada, que inclusive eu trabalho com as crianças na escola falando sobre isso, sobre educação financeira. Por mais que a gente mora na periferia, tem essa dificuldade financeira, mas a gente não pode tratar o falar de dinheiro como tabu, como ainda é. Tipo, ninguém fala quanto ganha, não quer, fica com esse negócio, não, isso aí não se fala, e tal. Não, acho que é feio também. E tem que falar com as crianças desde pequena para ensinar elas, principalmente nesses pequenos detalhes, consumismo, reutilizar. Então eu também compro muita roupa em brechó para minha filha, para mim também. Então isso ajuda o planeta, é sustentável e te ajuda financeiramente também. Exatamente, meu. E assim, se vocês quiserem mais vídeo com participação da Andréa, vocês têm que comentar aí embaixo, que tem como fazer muito assunto. Sim. Só de criança aí, a Andréa é pedagoga, tem uma filha, dá pra fazer tanto assunto. Sim. Que meu Deus do céu. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, ficou meio grandinho aí, mas é isso. São muitas informações interessantes pra vocês passarem, pra vocês aprenderem. Deixa o like aí, comenta o que você achou. Vou deixar as redes sociais da Andréa. E marquem uma consultoria com a Ju. Vamos marcar de conversar também, tá? Muito fera. Então, muito obrigada por participar. Obrigada a você. Tchau, gente. Até mais, gente.